Boa tarde. Apresentaremos agora o nosso trabalho de conclusão de curso, que tem como tema principal a consultoria empresarial. O grupo é composto por Minha de Souza Oliveira, Ana Júlia Azevedo Reis, Ananda Paranhos Rocha, Anabelle Akemi Camada Rodrigues, Giovana Martino Garcia Ramos e Júlia Couto Peixoto. Inicialmente, tivemos em pauta diversos assuntos para serem tratados em nosso projeto, mas no fim acabamos decidindo utilizar um pouco de cada uma das matérias aprendidas no decorrer do curso técnico, realizando um trabalho de consultoria a uma empresa. Quisemos trazer a resolução de problemas e sugestões de aprimoramento ao gestor, aplicando todos os conhecimentos adquiridos nessa jornada de 3 anos, e também demonstrando como trabalha um profissional da consultoria nas organizações. Nosso objetivo para o trabalho foi apresentar a consultoria empresarial para a loja Gordão Surf, dando foco em 4 áreas da administração, sendo elas gestão financeira, gestão de marketing, gestão de pessoas e logística empresarial, e assim ajudar o proprietário da loja Gordão Surf, que é um microempreendedor individual que não possui nenhum conhecimento sobre o assunto. Cada área da administração que foi aplicada no nosso projeto possui um objetivo específico. Por exemplo, em gestão financeira, os objetivos específicos foram aplicar método para o controle de entrada e saída de mercadorias, controle rigoroso do capital da loja através de ferramentas contábeis e instituir a separação do capital da loja e do proprietário. Em gestão de marketing, os objetivos foram aprimorar o marketing da empresa através de um programa de divulgação midiático, estabelecer métodos de pesquisa para o conhecimento do mercado e as necessidades desse público, arquitetar programas promocionais com o objetivo de diminuir o estoque e renovar as mercadorias. Em gestão de pessoas, o objetivo foi desenvolver o método de aproximação da empresa com seu público de interesse, sendo ele interno ou externo. E em logística empresarial, o objetivo foi demonstrar ao gestor, através de análises detalhadas, os impasses presentes na atual estrutura e gestão da loja Gordão Surf. A consultoria se tornou uma estratégia muito valiosa no mundo dos negócios. E um dos principais motivos para a contratação de um consultor de negócios é a necessidade de revisar o processo de uma perspectiva extrema e melhorar os processos e estratégias de gestão de negócios. Marvin Bower é um empresário, teorista e consultor especialista em gestão de negócios, também conhecido como o pai fundador da consultoria. Ele carregou consigo, durante sua carreira inteira, ideais de ética e conduta profissional. Por exemplo, colocar os clientes sempre em primeiro lugar, criar confidencialidade entre o cliente e o vendedor e agir de forma transparente. Todos esses pontos que foram citados possuem uma grande relevância para a consultoria empresarial e podem melhorar muito o desempenho e a produtividade da empresa. Mas para tornar tudo isso possível, o proprietário deve estar disposto a aceitar as adaptações e mudanças que serão apresentadas. A consultoria se torna super relevante, pois permite analisar e demonstrar as ferramentas técnicas administrativas aplicadas no local e também apresentar resultados após a aplicação delas para o nosso objeto de estudo. A consultoria é super pertinente, pois podem ser realizadas de diversas maneiras, sendo personalizada com base nos objetivos empresariais da organização que será trabalhada. É de extrema importância, pois possibilita o auxílio para a resolução de problemas e otimização de pontos já positivos na empresa, por uma visão mais ampla, já que a análise é feita por quem observa a organização de fora para dentro. O projeto foi viável, pois obtivemos acesso ao conhecimento necessário para sua aplicação no decorrer do curso técnico em administração na ETEC João Gomes de Araújo. Contamos também com o auxílio dos professores especializados nas áreas administrativas e principalmente pela assistência do nosso orientador Cláudio Martins.
Também possuímos a concordância e permissão dos proprietários da loja Gordão Surf para a realização de pesquisas, análises e coleta de informações com a liberdade de sugerirmos mudanças e aplicações de ferramentas administrativas no empreendimento. Em relação aos gastos financeiros, a consultoria a ser realizada foi um trabalho voluntário, portanto, os custos foram inexistentes. Passo a palavra para Ananda. Boa tarde. Agora nós vamos falar sobre a fundamentação teórica que a gente usou para dar suporte à nossa coleta e análise de dados e para dar embasamento para as ferramentas que nós aplicamos no nosso projeto. Primeiramente, de acordo com o Mário, 2009, sobre a consultoria, várias empresas, principalmente as pequenas, têm falido ou enfrentam sérios problemas de sobrevivência. Ouvimos empresários que criticam a carga tributária, os encargos sociais, a falta de recursos, os juros altos e etc. Fatores esses que, sem dúvida, contribuem para debilitar a empresa. Entretanto, descendo fundo em nossas investigações, constatamos que muitas vezes a célula cancerosa não repousa nessas críticas, mas na má gerência, nas decisões tomadas sem respaldo, sem dados confiáveis. Então, a gente percebe nessa fala que os pequenos empreendedores demonstram certa dificuldade para tomar decisões do dia a dia dos negócios, porque muitas vezes eles se preocupam mais com aspectos com os quais eles se sentem mais à vontade. Essa é uma das problemáticas encontradas nas microempresas, porque é uma grande necessidade que o empresário iniciante adquira um conhecimento mais aprofundado e de qualidade para que o negócio dele prospere. Sobre a contabilidade, a gente tem o Freitas, que ele diz que o contador é a bússola de uma empresa. Com base nos elementos que ele fornece, o empresário sabe se vai ter sucesso ou insucesso. A contabilidade dá uma dimensão do que passou e a projeção do futuro. Como fazemos a previsão de alguma coisa? É exatamente olhando o passado e o presente para projetar o futuro. Ele quer dizer que quando a gente não dá importância ou simplesmente não tem pessoas capacitadas para gerir as finanças de uma empresa, a gente está cometendo erros primordiais que pode levar à falência. A contabilidade ela vai promover dados e informações seguras para que as decisões sejam tomadas com o máximo de segurança possível. Esses dados e informações fornecidas são ferramentas de gestão, que servem de sustentação e apoio para as tomadas de decisão. É imprescindível que a contabilidade faça parte da rotina da organização e que ela sirva de apoio em todas as etapas da empresa. Sobre o marketing, na concepção de Philip Kotler, o consumidor de hoje tem menos tempo e atenção para dar a sua marca, e ele está cercado de alternativas a cada passo do caminho. Você precisa se destacar e ganhar sua atenção e entregar a mensagem que ele deseja escutar. Portanto, o Kotler enfatiza que a falta de tempo na atual sociedade permite ao empreendedor que crie propagandas realmente eficazes, rápidas e concisas, a partir dos meios de comunicação que permitirão maior visibilidade e maior alcance do público a quem ele pretende atingir. Hoje, em sua maioria, se sabe que as mídias sociais são a principal fonte de amparo para o marketing, e se deve aliar fielmente a elas e desenvolver a partir delas estratégias de influência sobre o seu mercado. Ainda sobre o marketing, para a Anatex, as empresas precisam compartilhar conteúdo capaz de gerar valor para o cliente, em vez de disseminar exclusivamente conteúdos de venda, que deveriam ser apenas 20% das publicações. Isso garante mais engajamento e credibilidade, com reflexo direto nos resultados. Então, é muito importante que as empresas adotem essa nova forma de alcançar seus clientes, que é a forma virtual. São muitos os benefícios que o marketing digital proporciona, e entre eles a gente pode ter a velocidade de implementação, o bom custo-benefício, a facilidade para obter dados, a popularidade em meio ao cenário virtual, a dinamicidade, interatividade e etc. Dentre tantas vantagens, ainda dá para destacar algumas em relação ao macroambiente. Por exemplo, ter uma presença online para ser encontrado, gerar engajamento, ganhar autoridade de marca e competir com outras empresas maiores e poder segmentar o público. Atualmente, essa
é uma das estratégias mais benéficas e mais importantes dentro de qualquer negócio, porque principalmente pela presença intensa da internet no dia a dia da população, que é um caráter que vem sendo assumido pela geração Z. Sobre missão, visão e valores, a gente tem a concepção de Schiavenato, onde ele diz que a missão significa uma tarefa que é recebida, é a razão da existência da organização. Então, a missão define a identidade da empresa e é o que diferencia das outras. A estratégia empresarial deve sempre estar alinhada à sua missão, porque a estratégia tem o objetivo de realizar a missão. Ainda para Schiavenato, 2009, a visão é a imagem que a organização tem a respeito de si mesma e do seu futuro. Esta está mais voltada para aquilo que pretende ser do que como ela realmente é. Representa o destino que a empresa pretende transformar em realidade. Podemos constatar que a visão é o rumo a ser alcançado pela empresa, pois ele reflete onde a instituição pretende chegar através dos seus esforços como um todo. E para Schiavenato e Sapiro, 2009, os valores são um conjunto de conceitos, filosofias e crenças gerais que a organização respeita e pratica, e estão acima das práticas cotidianas para a busca de ganhos em curto prazo. Portanto, os valores servem como guias para as atitudes e decisões a serem tomadas pela empresa, facilitam a comunicação e o comportamento diante da comunidade, e assim ela traz uma certa credibilidade à organização. Agora eu passo a palavra para a Anabelle. Obrigada, Ananda, e boa tarde a todos. Bom, falando um pouco sobre os procedimentos metodológicos no qual nós utilizamos, podemos destacar dois tipos de abordagem. A pesquisa qualitativa, onde analisamos a situação que estávamos estudando, e também a pesquisa quantitativa, onde nós podemos analisar e mensurar os resultados que obtivemos através dos gráficos e das estatísticas. Nossos objetivos de pesquisa se basearam em dois pontos: a exploratória, onde tivemos a oportunidade de estudar assuntos novos e pouco conhecidos, e a descritiva, onde descrevemos e justificamos todo o nosso objetivo de estudo. Bom, nosso público-alvo também foi dividido de acordo com as pesquisas, onde na pesquisa quantitativa exploratória participou um grupo pré-selecionado, sendo eles os microempreendedores individuais da nossa região. Já na pesquisa qualitativa descritiva, o público-alvo foram os possíveis clientes da loja abordada e também os fiéis compradores que a mesma já possuía. Nossos instrumentos de pesquisa tiveram de se adaptar por conta da crise sanitária na qual estamos enfrentando. Portanto, seguindo as recomendações da OMS, utilizamos somente do método online, mais conhecido como Google Docs. Bom, falando agora sobre a pesquisa quantitativa exploratória, podemos afirmar que ela possui um objetivo muito simples. Qual seria ele? Explorar e compreender o comportamento humano diante de um fenômeno de forma bem abrangente. Pesquisas como essas coletam dados específicos, baseados em opiniões de determinado grupo ou pessoa, para que assim determine problemas que podem ser estudados e também solucionados. Com base no trabalho de conclusão de curso, a pesquisa quantitativa exploratória disponibiliza um entendimento geral sobre as abordagens dos microempreendedores da nossa região, e também se os mesmos utilizam da forma correta, indicando se, assim, a empresa estudada conhece todos os seus segmentos de venda. A partir disso, iremos apresentar a seguir os resultados que obtivemos com a pesquisa. Bom, esse primeiro gráfico referente ao questionamento "Sua empresa possui missão, visão e valores?" trouxe os seguintes resultados. 16,7% responderam que não têm conhecimento do significado dos termos. 32,4% dos entrevistados responderam que conhecem os termos, mas não aplicam na empresa, enquanto 51% responderam que conhecem os termos e a empresa possui. O segundo gráfico é referente ao seguinte questionamento: sua empresa utiliza a análise SWOT? E ele trouxe os seguintes resultados. 44,1% dos
dos entrevistados responderam que não conhecem essa ferramenta, 23,5% responderam que conhecem a ferramenta, porém não aplicam ela na empresa, e 32,4% responderam que conhecem e aplicam a ferramenta na empresa. O terceiro gráfico é referente ao seguinte questionamento: você costuma realizar análises do micro e macroambiente que circundam o seu negócio? E ele trouxe os seguintes resultados: 26,5% dos entrevistados disseram que não conhecem esses termos, 29,4% dos entrevistados disseram que conhecem o termo, porém não o aplicam na empresa, e 44,1% disseram que conhecem e realizam as análises na empresa. O quarto gráfico é referente ao seguinte questionamento: você faz uso da análise ABC em sua empresa? E ele trouxe os seguintes resultados: 34,3% dos entrevistados responderam que não conhecem essa ferramenta, 29,4% responderam que conhecem, porém não aplicam a ferramenta na empresa, e 36,3% responderam que conhecem e utilizam a ferramenta na empresa. O quinto gráfico foi referente ao seguinte questionamento: você conhece e aplica o marketing mix em seu negócio? E ele trouxe os seguintes resultados: 34,3% dos entrevistados responderam que não conhecem essa ferramenta, 29,4% dos entrevistados responderam que conhecem, porém não utilizam na empresa, e 36,3% responderam que conhecem e utilizam a ferramenta. O sexto gráfico é referente ao seguinte questionamento: sua empresa faz uso da matriz GUT? E ele trouxe os seguintes resultados: 55,9% responderam que não conhecem essa ferramenta, 22,5% responderam que conhecem, porém não utilizam essa ferramenta, e 21,6% responderam que conhecem o termo e utilizam ele. No meio da pesquisa aberta, na qual se encontrava no final do nosso formulário, obtivemos um resultado no qual indicava 2 pontos bem problemáticos, sendo eles: os maiores e mais frequentes problemas são de origem contábil, além do fato de que poucos empreendedores contaram com a ajuda de uma consultoria empresarial. Com isso, podemos concluir que existe uma carência de conhecimentos técnicos e administrativos entre os empreendedores. É importante pontuar também que a falta de amparo de uma consultoria empresarial permite com que várias lacunas financeiras e que podem levar à falência algumas empresas se destaquem, assim como o próprio Marion afirmou em 2009. Bom, falando um pouco sobre a pesquisa qualitativa descritiva, podemos afirmar que a mesma possui um objetivo bem direcionado, uma vez que ele consiste em quantificar os dados e as opiniões sobre um determinado assunto. Com relação ao nosso TCC, a abordagem foi representativa, isso com base nos clientes em potencial e os clientes fixos que a loja Gordão Surf possuía. Dessa forma, foi de conhecimento geral da loja as vontades e sugestões de seus clientes de modo bem específico e amplo. Bom, com a aplicação da pesquisa dentro de um grupo de 87 pessoas respectivas, podemos concluir e pontuar diversas questões consideráveis para o nosso projeto. Primeiramente, analisando a faixa etária do público da loja, notamos que eles possuem entre 16 e 20 anos em sua maioria. A partir disso, nós podemos determinar os interesses desse público com relação aos produtos vendidos na loja, sendo eles as camisetas em primeiro lugar, os tênis em seguida, bonés e, por último, as bermudas. Fazendo essa análise, já fomos rapidamente nos certificar se a loja possuía um bom estoque de camisetas para venda. E, bom, através de perguntas relativas a marketing digital, que incluímos na nossa pesquisa, notamos que existe um grande percentual de participações em sorteios realizados na rede social Instagram.
onde muitas pessoas conhecem lojas e produtos novos por decorrência dos sorteios, provando a real eficácia desse método para aumentar o público. Com as diversas análises feitas, é cabível pontuar que a nossa pesquisa possui uma margem de erro. Bom, após a pesquisa, notamos que 49,4% dos participantes conhecem a loja em questão, sendo utilizados para se obter resultados referentes aos serviços da loja. Ao final, podemos identificar um grande problema da empresa Gordão Surf, que seria a falta de engajamento e posicionamento da loja no mercado. Fato que explica o baixo número de entrevistados que já adquiriram ou procuraram produtos da loja. Com isso, passo a palavra para a integrante Júlia Couto. Boa tarde. Outro procedimento metodológico aplicado por nós para que pudéssemos levantar dados e enriquecer a nossa pesquisa foi a entrevista. A entrevista foi realizada com os gestores da loja, o dono do estabelecimento e a sua gerente. E a entrevista foi realizada através da ferramenta WhatsApp, respeitando sempre o protocolo de isolamento social que nos foi imposto durante a pandemia. Bom, como já foi citado, a entrevista foi feita com os gestores, e as perguntas realizadas foram acerca da gestão do empreendimento, tanto de cunho contábil e estrutural, quanto dos outros setores, já que todos eles funcionam e são geridos integralmente como um todo. Os resultados levantados após a pesquisa apontaram problemáticas existentes devido a erros cometidos na gestão e também na rotina administrativa que foi adotada pela loja. De cunho estrutural e comportamental, nós podemos citar principalmente o descontrole de dados e de números da loja. Inclusive, esse desconhecimento de valores também nos trouxe algumas dificuldades para adquirir dados para a nossa pesquisa ao longo do projeto. O segundo ponto é que não havia sido realizada ainda uma análise ABC dos produtos da loja e também não havia determinada missão, visão e valores da loja. De cunho contábil, nós podemos citar as despesas se sobressaindo ao lucro, principalmente devido à queda de vendas que houve no período pandêmico. Também podemos citar a falta de divisão do capital pessoal e da loja, isso é, era tudo usado de uma maneira somente. Também podemos citar que não existia um prolabore para o dono ou um salário previamente determinado também para a gerente. E por último, não havia a realização de fluxo de caixa mensal, ou seja, o lucro líquido ele não era realmente contabilizado no fim de cada mês. E por último, de propaganda e marketing, nós podemos citar a falha nos métodos de engajamento. Esses que utilizavam as redes sociais de maneira errônea e até mesmo escassa, impedindo assim um maior alcance da loja nas redes sociais e impedindo também a conquista de novos clientes em potencial. Com isso, passo agora a palavra para a Ana Júlia. Boa tarde. Falarei sobre os procedimentos pensados e sugeridos no decorrer do trabalho. Após as análises realizadas, levando em consideração o cenário da empresa atuante, apresentamos ferramentas empresariais que envolviam melhorias nos cálculos contábeis, logísticos e, sobretudo, nas estratégias referentes ao atendimento ao cliente e também nas variações do marketing, como no meio digital. Não foram todas as estratégias desenvolvidas e aplicadas de fato, pois de maneira holística, os maiores impedimentos foram acerca das condições financeiras, inflexibilidade e também incertezas por parte do empreendedor. Bom, os métodos sugeridos incluem realização de sorteios mensais, movimentar as páginas das redes sociais da loja, como por exemplo o Facebook e o Instagram, de maneira que intensifique o marketing digital e a interação com os clientes, desenvolver missão, visão e valores, realizar promoções, utilizar a análise da ABC e as planilhas do Excel e realizar fluxo de caixa mensalmente, disponibilizar o cartão fidelidade e, por fim, desenvolver a satisfação dos clientes ouvindo suas críticas construtivas por meio de caixas de sugestões nas dependências da loja física e virtual. Agora passo a palavra novamente para a Júlia. Bom, com relação aos métodos e procedimentos, após a análise dos dados que por nós foram coletados com as pesquisas, com a entrevista, nós podemos aferir então as problemáticas
e fazer o levantamento de algumas sugestões, essas citadas anteriormente. E, enfim, realizar a aplicação de algumas ferramentas analíticas e administrativas na empresa. A primeira delas foi, enfim, a delimitação da missão, visão e valores da loja Gordon Surf. Como sua missão, podemos citar que seja oferecer ao público produtos de qualidade e preço justo, com o intuito de satisfazer as suas necessidades através do bom atendimento e do comprometimento. Como visão de futuro da loja, podemos citar que seja crescer e evoluir cada dia mais, expandindo o negócio a novos lugares, mantendo sempre humildade, honestidade e o foco na satisfação dos clientes. E por último, mas não menos importante, os valores tidos pela loja são a humildade, transparência, honestidade, o respeito e o comprometimento, prometendo sempre ao cliente oferecer o melhor e de maneira justa. Outra ferramenta analítica, também aplicada por nós na empresa, foi a análise SWOT, essa que representa os pontos positivos e negativos que circundam a empresa. Também conhecida como análise fofa, ela demonstra as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que podem afetar a rotina administrativa da loja. De cunho contábil, nós também aplicamos uma ferramenta analítica chamada de análise orçamentária. Para isso, utilizamos os valores referentes ao mês de agosto da loja e realizamos então um cenário previsível, a partir desse, originando um cenário pessimista e um cenário otimista. Esses que possibilitam um planejamento mais amplo para os gestores, possibilitando assim que diminua a intensidade dos efeitos de um mês de crise e que também possam prever futuros investimentos quando num cenário otimista. Também foi disponibilizado aos gestores algumas planilhas contábeis de fácil uso, sendo elas a de controle de vendas e a de livro caixa, as duas que devem ser aplicadas diariamente, e por último, a de fluxo caixa, possibilitando assim aferir o lucro líquido alcançado no encerramento dos meses e também permitindo uma visão mais ampla sobre os custos que necessitam de redução ou necessitam de algum aprimoramento. Nós também realizamos a análise ABC, todas utilizando como base os valores referentes ao mês de agosto e os produtos vendidos pela loja também neste mês. Podemos concluir assim, então, que as camisetas, os moletons e os corta-vento são os produtos de classificação A, ou seja, que têm maior margem de contribuição para o lucro, e assim necessitam de um pouco mais de atenção dos gestores para com sua venda. Agora, no marketing, nós aplicamos outra ferramenta analítica, que é a de micro e macroambiente. Essa que junta em seu esquema as características e estruturas, tanto internas, no caso do microambiente, quanto externas, no caso do macroambiente. Essas que dizem respeito às estruturas que estão em volta da loja, internamente e externamente, e podem afetar positivamente ou negativamente o funcionamento da empresa. Ainda no marketing, nós também aplicamos o Marketing Mix, ou como conhecido, 4Ps do marketing. Determinamos então o produto, a praça, o preço e a promoção da loja Gordon Surf. Por último, e não menos importante, sobre os métodos de engajamento, nós realizamos, através da plataforma do Instagram, um sorteio e também sugerimos a utilização de stories diários combinada a publicações regulares, não somente na ferramenta Instagram, como também no Facebook e no WhatsApp utilizado pela loja. Empregando então o uso eficaz das redes sociais para essa loja, para que o maior alcance do público possa ser alcançado, a interação seja maior e a presença da loja nas mídias sociais seja muito mais percebida, possibilitando assim uma conquista de clientes potenciais. Agora, com isso, novamente passo a palavra para a Ana Júlia. Após a demonstração das estratégias, havia expectativas em obter bons resultados em modificar a maneira que os clientes visualizam a gestão da loja, de modo que oferecesse satisfação e maior visibilidade. Entretanto, os procedimentos aceitos e aplicados pelo gestor foram desenvolver interação com os clientes através do Instagram e realizar sorteios mensais.
As ideias promocionais com o objetivo de reorganização do estoque não foram acatadas, sendo realizada apenas a análise ABC, a fim de tornar visível qual produto possui a margem de colaboração mais significativa. Na área contábil, foi demonstrado ao microempreendedor como efetuar corretamente os cálculos e as planilhas no Excel, em relação ao controle de vendas, livro caixa e fluxo de caixa, apesar de não serem aplicados no negócio. As análises orçamentárias permitiram uma visão mais abrangente do seu negócio em relação aos futuros investimentos ou em situações que demandam maior atenção diante as ameaças. Uma notável melhoria é em relação ao desenvolvimento das mídias sociais agindo de maneira satisfatória. Houve um contato maior com os clientes já fidelizados e os futuros clientes, elevando 7,4% no número total de seguidores no Instagram desde o início do projeto, correspondendo também ao alcance das publicações no perfil. Passo a palavra agora para a Giovana. Boa tarde. A partir de agora, eu estarei apresentando as considerações finais relativas ao nosso TCC. Nós pudemos concluir que o nosso projeto alcançou êxito, apresentando resultados consistentes que colaboraram com a tese inicial. Empreendedores locais sofrem com a ignorância de métodos e também de ações administrativas que são fundamentais não só para a criação, mas também o andamento de um negócio de sucesso. E grande parte das empresas, sobretudo as menores, não possuem uma fonte de consultoria para dar direcionamento e suporte. A loja Gordon Surf, que foi o nosso objeto de estudo, evidencia a problemática apresentada. E através do trabalho conjunto com o proprietário e a gerência, nós podemos, através de análise e diagnóstico de problemas, apresentar sugestões e direcionamentos a fim de solucionar os problemas. A inflexibilidade e a resistência às mudanças por parte do gestor e proprietário mostra que nós ainda temos um longo caminho a percorrer em termos de consultoria administrativa. E, em suma, a estagnação de uma empresa pode estar associada à conduta resistente às mudanças e à sua falta de conhecimento administrativo também. E isso, diante de um mercado altamente competitivo, pode levar à falência de uma empresa. E a consultoria empresarial, ela vem como uma forma de apoio a essas empresas, identificando as causas dos problemas apresentados e sugestões de melhorias. Essas são as nossas referências. Nós gostaríamos de agradecer, em primeiro lugar, a Deus por ter nos permitido estar aqui, as nossas famílias que tanto nos apoiaram durante toda a jornada, a Escola ETEC João Gomes de Araújo, representada pelos professores, funcionários e diretoria, nossa imensa gratidão. E, em especial, nós gostaríamos de agradecer ao nosso professor e orientador Cláudio Martins Júnior por todo o suporte e direcionamento na condução do trabalho de conclusão de curso. E também a loja Gordon Surf, que nos abriu as portas para que nós pudéssemos, assim, desenvolver o referido trabalho de consultoria empresarial. Esse foi o nosso TCC. Muito obrigada pela atenção de todos.